contramão do sistema. Na contramão. Estou seguindo na contramão do sistema. Eu vou, não sou do mundo, não. Amados irmãos, amém, graça e paz. É com muita alegria que nós iniciamos essa noite mais um episódio da série Desafios do Jovem Cristão. Hoje eu estou acompanhado aqui das amadas irmãs e pela primeira vez, cooperando conosco, participação da nossa querida irmã Cleidiane. Amém, boa noite a todos. E hoje nós estamos nessa parceria com a irmã Ellen, que vocês já conhecem, que já cooperou conosco, com a irmã Priscila também. Amém, a paz do Senhor. Pronto. Olha só, hoje à noite promete, tá? Nós vamos ter comunhão bem interessante aqui a respeito desse desafio, né? Essa série de desafios do jovem cristão. Nós vamos hoje falar sobre os desafios na relação do jovem cristão com seus pais, tá? Então fique conosco, segura aí, né? Como se fala na TV, não muda de canal, né? Fica com a gente, porque você vai ganhar muito a partir das experiências das jovens, aí como jovens, como filhas, e nós aqui também como jovens. É verdade. Jovem Senhor. Mas principalmente como pais, né? Então fica conosco. E não deixa de clicar, dar o like aí, né? Dá o joinha. De dar esse like, que é super importante, como a gente sempre fala. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, de encaminhar esse vídeo para as pessoas, né? Seus amigos, irmãos em Cristo, seus pais, as pessoas que você tem contato, que eu tenho certeza que elas serão abençoadas por meio dessa palavra. E também, como a gente sempre faz aqui, sempre no início ou no final, a gente agradece a parceria dos irmãos da Rede Fé, não é isso? Que também vai ser transmitido pelo canal deles, não é isso? Às 6 horas. Às 6 horas, né? A produção aqui me corrigindo. Às 6 horas da tarde, não é isso? Vai ser transmitido. E você pode acompanhar pelo aplicativo da Rede Fé e também pelo canal, não é isso, produção? O canal YouTube da Rede Fé. Isso. Então, é aqui o podcast na contramão, né? Atirando para todos os lados para salvar vidas e alcançar pessoas. Amém? Amém. Então, irmã Cleidiane, por favor, o que nos inspirou essa noite nesse tema foi o capítulo 6 do livro de Efésios, né? Leia aí, por favor, versículo 1 ao versículo 4. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém. Capítulo 6, versículo 1, né, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Até o 4. Até o 4. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Amém. para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja que coisa interessante, né? Se a gente fosse falar um pouquinho sobre essa epístola, que não é o tema dessa noite, mas ela nos inspirou, né? Como nós falamos aqui no início, Paulo começa falando de assuntos tão espirituais, assim, do ponto de vista celestial, né? Do plano de Deus no capítulo 1, capítulo 2, falando sobre a igreja, né? Revelações espirituais tremendas. Aí quando ele chega aqui a partir do capítulo, do finalzinho do capítulo 5, mais precisamente a partir do versículo 22, Paulo começa tratando de coisas assim bem humanas. O viver no lar cristão, né? A relação entre marido e esposa, agora a relação entre filhos, depois a relação entre empregados, que na época eram servos e senhores, mas hoje trazendo para os nossos tempos a relação no local de trabalho, porque pessoas espirituais têm um viver humano espiritual também, e elevado, né? Então, meninas, vamos começar já com uma pergunta aqui, Cleidiane, para as meninas.
desse ponto de vista aí, da relação dos pais com vocês, qual seria a primeira pergunta dessa Então, a noite? primeira pergunta a gente vai começar lá no início da infância Da de infância. vocês, né? Sim, sim. Como foi a infância de vocês? O que foi que marcou a vida de vocês enquanto crianças, enquanto filhas, né? O que é que vocês, assim, têm em mente que marcou? Você quer começar? Começa? Graças ao Senhor, eu agradeço muito ao Senhor porque os meus pais eles se converteram antes de eu nascer. Então eu tive esse privilégio de já crescer num lar cristão. E isso fez muita diferença na minha vida, porque os meus pais desde pequena, eles liam as histórias da Bíblia para mim antes de dormir. Eu sempre pedia. A minha mãe, ela sempre gostava de colocar louvores infantis para mim. E a gente tem muitos ricos que falam sobre... São versículos cantados, na verdade. Eu costumo dizer que os versículos que eu sei até hoje são hinos infantis cantados. E isso fica na memória, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, para que quando ela for velha, ela não se desvie desse caminho. E graças ao Senhor isso tem sido muito prático, porque eu tive pais que me instruíram na palavra, né? Teve alguns momentos que dei trabalho? Dei. naquele períodozinho assim da adolescência, né? Mas assim, os meus pais, eles sempre me ensinaram a estar buscando a palavra, a estar obedecendo, a estar reunindo. Muitas vezes eu não queria ir para a reunião. Eles diziam: minha filha, eu não vou lhe obrigar a ir para a reunião ou para o culto, né? Você só tem uma obrigação de me obedecer. Eu estou dizendo que você vai. Porque assim, a criança ela precisa de uma certa disciplina. Tem um momento na vida que ela precisa de ter pai e mãe, de ter disciplina, de ter um caminho, uma ordenança para ela seguir. E daí ela precisa aprender a respeitar os pais. E com respeito depois vem o amor. Então, na minha infância, eu fui muito ajudada pelos meus pais, né? Com relação à palavra do Senhor, com relação ao que eu falei na leitura, né? Depois que eu fui batizada, meu pai comprou um livro para jovens para mim. Era o primeiro livro que eu li, foi Um Jovem Faz a Diferença. Sim. E assim, tinha a leitura da escola também, mas meu pai pegava muito no meu pé. E aí, já leu? No início tem aquela preguiça, né? Mas eu ficava: meu pai vai me cobrar. Aí eu vou ler. O que foi que você entendeu? E daí virou um costume, virou um hábito. A tal ponto de eu chegar a dizer: pai, agora eu quero escolher os meus livros. Eu quero esse livro, eu quero tal livro, então vale a pena. Coisa boa, né? Você vê a presença do pai e da mãe. É interessante. Isso que você falou, né? De disciplina, que realmente tem uma fase na vida, que a infância, que é uma fase de construção, né? Isso. De identidade, de valores. Por isso que Paulo fala aqui em Efésios 6:4, na parte B desse versículo, que os pais precisam criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso. Muito rico esse seu testemunho. Realmente esse ponto da disciplina, né? A gente vê a importância. Um exemplo aqui para nós. Você foi disciplinada, você passou por um momento que seus pais tiveram que estar ali cobrando com você, fazendo. Isso. Dizendo: Priscila, vai lá, você precisa ler, você precisa, né? Isso. Então isso fez a diferença na sua vida. E chegou uma época que a gente tá vendo aqui, né? Chegou uma época que não era mais necessário. Verdade. É tipo aquele empurrão, o carro pegar, o carro que está com problema. Você, bora pessoal, ajuda aqui, o carro pegou, vai, aí o carro vai embora. Não precisa mais. É verdade. Verdade. E você, Ellen, como é que foi sua experiência? Olha, toda criança tem uma imagem, eu tenho, todos nós temos, né, pessoal? É verdade. Lembranças, recordações da infância. E na mente de vocês está mais fresquinho porque foi ontem. Foi ontem. Amém. Eu também cresci em um lar cristão, graças a Deus. E algo que me marcava muito era ver os meus pais, principalmente meu pai, passando o dia inteiro orando, falando com Jesus, assim. E às vezes ele estava, por exemplo, lavando o carro e era falando com Jesus e tal. E eu cresci vendo isso. E isso tocou muito o meu coração, porque era como se Jesus estivesse ali o tempo inteiro ao lado dele. E como se Jesus realmente tivesse corpo presente, de maneira que ele fosse um amigo ao ponto de passar o dia inteiro falando com ele. E quando eu via isso, de uma certa forma, eu me perguntava: mas ele nem tá vendo? Como é que ele tá falando com Jesus o tempo inteiro? Só que aí, quando eu fui crescendo, né, fui despertando e fui entendendo como Jesus era, né? E algo também que marcou minha infância foram os livros infantis da igreja.
que eram livros que traziam as histórias da Bíblia por meio de desenho. E eu tenho histórias, por exemplo, que eu não lembro exatamente o nome da pessoa, por exemplo. Mas eu lembro os desenhos. E é algo as imagens dos livros. Por exemplo, a história de Raabe. Eu tenho uma memória... na minha memória tem o desenho da torre com um lenço vermelho e Raabe com a família dela embaixo. Na minha cabeça tem isso. E isso foi a minha infância. Antes de dormir, meus pais contavam tanto para mim quanto para as minhas irmãs as histórias da Bíblia por meio de desenhos, e isso marcou muito a minha infância. Foi justamente isso, a oração e as histórias infantis. A oração e a palavra. É a palavra. Né? Verdade. Que privilégio, meu Deus. Faz a diferença. Nós temos duas situações aqui que talvez alguém que esteja nos assistindo fique até assim meio se questionando. A primeira situação que me veio à mente: mas meus pais não são cristãos, eu sou jovem. Isso. Mas meus pais não são cristãos. O que é que... E agora? Então esse podcast não serve para mim. Não, calma, não é isso. Serve também. Calma. Com certeza, né? Se seus pais não são cristãos, você é jovem e está buscando o Senhor, isso significa dizer que você precisa intensificar a sua busca. A sua busca, é verdade. Que você pode ser um modelo para os seus pais. Tem muitos pais que creem a partir da conversão dos filhos. Isso é verdade. É verdade. Né? E você ainda pode ter essa experiência de ter um lar completamente cristão. Né? Isso. E o segundo aspecto que eu toco é o seguinte: algum pai que esteja nos assistindo aqui, e talvez ele esteja sendo assim, agora a sua consciência talvez esteja o condenando. Eita, não fiz. Não faço. Né? Mas é sempre uma oportunidade de começar, né? Isso. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Então, sim, não adianta eu ficar se culpando, porque eu não ensinei ou porque eu não tive pais que me ensinaram de acordo com a palavra. Uhum. Se você está nos ouvindo hoje, você está te dando a oportunidade de você mudar a sua vida, de você pregar o evangelho para os seus pais. Se você que é pai, ensinar para os seus filhos os caminhos do Senhor, há sempre uma oportunidade. Não é necessário que seja só quando criança, né? Aproveitar o momento do jantar, um café, um almoço, todo mundo ali ao redor da mesa e falar do Senhor. Há sempre uma oportunidade, né? O Senhor todos os dias ele está nos dando essa clareza de que Ele é o que nós precisamos, e a família ela só vai estar estruturada se ela tiver o Senhor como centro ali. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, não perca essa oportunidade. Se o Senhor tocou no seu coração hoje, essa noite, essa manhã, essa tarde, independente da hora que você esteja assistindo, né? Se o Senhor te tocou, vai lá, procura na palavra, ora ao Senhor, pede luz ao Senhor e faz aquilo que você achou que deixou de fazer, né? Aproveita a oportunidade e leva a palavra para sua família. Amém. Nunca é tarde. É verdade. Aproveite, dando, né, oportunidades. Aproveite as oportunidades, né? Uma experiência que eu estou tendo no meu lar, que eu estou assim muito encorajado, é todas as quartas-feiras o culto familiar. É verdade. O irmão Otmani já falava sobre essa prática saudável demais, né? É verdade. E você ter um momento ali só da sua família, né? Porque a gente se envolve, e é positivo, extremamente positivo, a gente se envolve nos serviços, né? Nos encargos das igrejas, mas é necessário esse momento, sabe? E é extremamente saudável. Talvez você que esteja nos assistindo, que seja pai, né? De repente, você tomar essa iniciativa, você vai ver os benefícios, né? Aquela reunião ali, na mesa da cozinha, no momento do jantar, uma leitura da Bíblia, algum texto, né? A gente faz isso, canta um hino, ora todo mundo junto, desfruta de uma palavra. Olha, isso é muito bacana. Reunir isso tem nos ajudado muito. Né? A oração entre a família sobre as situações, as necessidades que tem em casa, no trabalho, isso faz muita diferença. É extremamente saudável. Verdade. Não é isso? Verdade. E assim, a gente vai trazendo mais uma perguntinha, né? Para provocar. Assim, a gente falou aqui da situação enquanto criança, né? Que vocês viam, escutavam, tudo aquilo influenciou. Mas o que foi que realmente, assim, vocês viram nos pais de vocês que
fez assim vocês despertarem para o Senhor? O que foi assim que vocês viram, enxergaram? Ah, meu pai está buscando algo diferente ali. O que foi assim que tocou em vocês para que vocês se apaixonassem pelo Senhor, assim, enxergassem o Senhor? Vocês conseguiram assim ver isso por meio dos pais de vocês? Então, no meu caso, foi a fidelidade com Jesus e com a igreja em si. Porque a gente passou por alguns problemas difíceis, né? Problemas difíceis não, momentos difíceis. E o meu pai trabalhava em 2 empregos. Sendo que ele tinha pouco tempo para servir a Deus. E mesmo assim ele serviu. Ele não abandonou o serviço. E além de servir, ele desfrutava muito do Senhor, né? De Deus. E isso era algo que me chamava muita atenção. Porque hoje, na minha experiência, muitas vezes eu coloco a falta de tempo como desculpa. E aí eu lembro. O meu pai trabalhou em 2 empregos e ele servia. Ele desfrutava de Deus. E foi isso que me chamou a atenção para ver assim, por quê? Por que ele permanece tão firme? E aí, desfrutando desse Deus, eu pude perceber o porquê. Vale a pena servir a Ele, vale a pena depositar tempo, energia, dedicação nele. E foi mais essa questão mesmo, fidelidade, não só do meu pai, como também da minha mãe. E essa questão de, assim, colocar Deus à frente me mostrava que a nossa vida, a nossa família era muito mais abençoada do que de pessoas que, por exemplo, não se importavam muito com Deus e deixavam ele de lado. E foi mais ou menos isso. Com relação aos meus pais, meu pai, quando ele se converteu, ele sempre foi muito decidido assim pelo Senhor. Então, às vezes ele passava a semana fora viajando e quando ele chegava, aí tinha reunião de serviço em João Pessoa, já estava envolvido em um monte de reunião da igreja. Então, meu pai sempre foi assim, muito comprometido com o serviço da igreja. Minha mãe também. Ela serviu no serviço de criança. E quando estava no serviço de criança, ela era minha tia, não era minha mãe. Não podia dizer, é minha mãe. Não, é minha tia. Então, eles sempre me ensinaram assim, deixou bem claro, né? A respeitar as autoridades, a separar. E eu sempre vi eles muito comprometidos com as coisas do Senhor. E o Senhor sempre esteve cuidando da nossa família por causa disso, né? Então, isso me chamou muito a atenção, né? Porque, assim, quando os pais estão envolvidos, a família vai toda junto, não tem para onde correr, né? Verdade. Os filhos vão trilhando o mesmo caminho. Então, é algo muito natural para a gente. Pronto, os meus pais sempre abriram a casa para receber irmãos, para fazer reunião de casa. Então, isso para mim é natural. É algo que eu quero para mim, para o meu futuro. Ter esse mesmo viver, de ter um viver de reunião, de estar servindo o Senhor, de estar junto dos irmãos, porque foi nesse ambiente que eu cresci, né? Amém. Junto dos irmãos, buscando a palavra, buscando o Senhor. Então, o que eles faziam era exemplo para mim, e hoje isso é natural para mim. É importante isso, assim, de se tornar algo natural e se tornar algo também real, né? Real. Porque às vezes os filhos veem os pais fazendo e vão copiando, É. né? E tem que ter esse cuidado de não cair só na questão de copiar os pais. De ter a porque sua meus própria pais experiência. vão, eu também vou. Não, mas precisam tocar realmente, né? E vocês tiveram esse momento, assim, diante de todo isso tudo que vocês falaram agora. Vocês tiveram esse momento, esse encontro real mesmo com o Senhor? Era o Deus de vocês ou era o Deus dos pais de vocês? Né? Quem vocês estavam seguindo ali? Vocês conseguiram ver realmente? Eu lembro disso. Os pais, eles levam até uma determinada posição, vamos dizer assim, né? Depois até um você. determinado ponto. Isso. Conduz. A partir daquele ponto ali, a decisão é de vocês. Isso. É porque Deus, ele não nos criou robôs, né? É verdade. Ele criou seres humanos com uma vontade, com uma emoção, com uma mente, né? Não são seres autômatos, usando uma expressão bem bonita, autômato, acho que é essa a expressão, né? Mas são seres individuais que têm personalidades e têm o poder de decidir. Isso. Então vocês, como todos nós, mas vocês jovens em específico, chegou esse momento que Cleidiane está dizendo aqui, e agora? É verdade. Né? Esse momento foi quando a gente tem um serviço de criança, né? Então, quando a gente vai chegando mais ou menos perto da idade dos 11, 12 anos, chamados pré-adolescentes.
E no meu tempo, porque assim, o serviço de criança, aqui onde a gente congrega, fica na parte de cima. Então a gente vem para reunir junto com todos os irmãos. E de tanto ouvir a palavra dos irmãos falando sobre o batismo, de conhecer o Senhor como nosso melhor amigo, de ter as nossas experiências com o Senhor, de conhecer Deus, de ter o nosso próprio desfrute com o Senhor, surgiu o sentimento de ser batizada. A minha mãe esperou algum tempo para saber se era isso mesmo que eu queria. Eu digo, mãe, eu quero ser batizada. Eu creio, mãe, é uma decisão minha, né? Eu decidi receber o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. É isso que eu quero para mim. Porque minha mãe tinha esse medo de eu estar fazendo isso por influência de alguma coisa. Eu digo, não, mãe, essa decisão é minha. E teve outro momento também muito importante, porque assim, sempre teve muito entremesclar de jovens com outras localidades. E meus pais sempre me deixaram isso. Isso é muito saudável. E um desses entremesclares, a gente foi para um lugar que tinha um monte para a gente orar e tal. E eu já ouvi muito falar de experiência de oração no monte. Diga, vou lá fazer minha oração também. E ali eu consagrei minha vida ao Senhor. Amém. Sabe? E isso foi uma experiência única, eu e Deus, sabe? De Senhor, a minha vida é tua, eu te pertenço. Tu és o meu Senhor, tu és o meu dono. Sabe quando a gente diz assim, Senhor, tu és o meu dono? Quer dizer que tudo que eu faço eu não posso fazer mais por mim mesmo. Eu preciso ter comunhão com Ele. É pessoal. É pessoal. Os pais não obrigam ninguém a fazer isso. É uma decisão íntima, pessoal. É fruto do seu relacionamento com Deus, que no começo foi impulsionado pelo pai e pela mãe, mas quando chega uma determinada fase da sua vida, você decidiu. É verdade. Aí pode até perguntar, Prito, sempre foi certinho. Não, minha gente, eu dei trabalho como toda adolescente. Senão não seria uma criança ou um adolescente. Pois é. Teve algumas coisas do mundo que me chamaram a atenção, mas o diferencial é porque eu tinha a vida de Deus dentro de mim e coisas que eu via que eu não agradava ao Senhor, eu orava. E a leitura dos livros também me ajudavam bastante, porque quando eu pegava uma literatura cristã, eu dizia, Senhor, que esse livro não seja só mais um livro, mas que tu possa trabalhar em mim através da leitura desse livro. E assim, à medida que eu ia lendo alguns livros, eu ia mostrando, eu digo, esse aqui não agrada, esse aqui deixa Deus triste, tal prática não está legal. Eu ia orando ao Senhor, sabe? Para que o Senhor pudesse ganhar isso em mim. Teve coisas que levaram tempo, um processo, mas uma coisa eu tenho certeza, que a minha vida estava nas mãos do Senhor. Amém. E a partir daí ele achou caminho para trabalhar na minha vida. Porque a vida do cristão é assim, um trabalhar constante. E Ellen, a sua experiência, Ellen, foi mais ou menos assim nessa linha também? Foi. Eu escutava muitas irmãs falando sobre essas questões, né? Sobre o que não agrada e o que agrada o Senhor na salinha, né? Que a gente chama de serviço de crianças. E aí, com o passar das historinhas, que as historinhas sempre me chamaram muita atenção, né? História é algo que eu gosto. E aí, eu comecei a ler livros mais maduros, digamos assim. Só que muitas vezes eu lia e não entendia nada. E aí eu ficava meio, meu Deus, eu quero conhecer, eu quero entender o que eu tô lendo. Eu quero entender porque os meus pais amam tanto esse Deus e porque eles são tão fiéis. E aí eu comecei a orar a ele, pedindo para que ele... Assim, claro que eu não pedi dessa forma porque eu não entendia. Mas eu basicamente pedi para ele se mostrar para mim por meio da leitura ou por meio de alguma coisa. E foi aí que ele apareceu em um livro. E foi também nesse livro que eu tomei a decisão de me batizar. E foi, na verdade, uma construção de muitas coisas, né? Foi um certo acúmulo, assim, de coisas do serviço de crianças com esses livros, com o que os meus pais já falavam, com o que as irmãs já falavam e com as historinhas da minha infância. Então, Amém. foi basicamente isso. Amém. Amém. E como a espera de um lar estruturado e saudável é positiva, né? Ou pode ser positivo. Claro que assim não é uma regra, toda regra tem exceção, existem casos em que o inimigo de Deus causa estragos terríveis em famílias, mas assim, quando a gente tem um lar estruturado com o pai, com a mãe, com filhos que estão ali tementes a Deus, buscando fazer a vontade de Deus, viver Deus no seu dia a dia, rapaz, olha, isso Deus faz uma diferença gigante na verdade. vida das crianças, do casal. É verdade. Não é isso? E a preocupação também, eu vejo essa preocupação dos pais. Quem está no período agora, essa questão
levar seu filho, não só levar ele para uma reunião, para um culto, achando que ali os filhos, né, Não vão ouvir, não vão prestar atenção. não, assim, vão ganhar o Senhor ali e tá tudo certo, e você não fazer nada, mas ter essa preocupação de conduzir seus filhos nessa curiosidade de, eu quero conhecer esse Deus, Isso. né? É. De ser modelo, os pais serem modelo para os filhos ao ponto deles, poxa, eu quero isso também para mim, né? E os pais terem essa preocupação realmente de induzir os filhos a conhecer Deus verdadeiramente. É verdade. Isso é importante. E a gente vê muitos exemplos aí de filhos que se desviam muitas vezes, está no lar cristão e se desviam, porque realmente não tocaram no Senhor, não tiveram a sua experiência com o Senhor. Né? E os pais são pessoas falhas. Com certeza, né? Que não for. Mas assim, qual é a diferença? É um coração de busca. É verdade. É Deus encontrar um coração de busca, mesmo a pessoa falhando, cometendo erros. E os filhos vão ver esses erros, vão ver essas falhas. Sempre terão. Mas mesmo assim, diante dessas falhas, se nós formos pessoas que busquem o Senhor, é aí que está a diferença. É Não verdade. desistir do Senhor. Não né? desistir jamais. Mesmo e caindo, perseverando. cometendo erros, falhando, mas a gente vamos perseverar, né? O segredo é Buscar o Senhor. perseverar. Nosso lar é santificado. Amém. E aí? E hoje? E hoje? A pergunta agora é, e hoje? Como é a relação de vocês com os pais de vocês? Vocês são amigas dos pais de vocês? Vocês conversam? Como assim? Passa um pouquinho da experiência de vocês. No meu caso, quando eu era criança, que agora eu sou adolescente, né? Com 7 anos. Quase Quase jovem. Tá com o pé na reunião de jovem. Falta pouco. Quando eu era criança, tinha um caráter, a nossa relação tinha um caráter mais de disciplina. Só que a gente percebe que a disciplina de um pai e de uma mãe não é algo autoritário, militar, assim, entendeu? Uhum. É algo com amor. É. E você percebe isso no cuidado, na forma que lhe repreende, de disciplina. Mas hoje, eu acredito que seja uma relação de amigos. Até porque as pessoas com quem eu mais converso são os meus pais. Com a minha mãe eu converso sobre muitas coisas, com meu pai também. Principalmente essa questão de ideias e tal. Eu gosto de conversar muito. Gosto de conversar muito com pessoas mais velhas. Sempre foi algo que me atraiu. E essa questão, quando você vai crescendo, você vai entendendo muita coisa que os seus pais já falavam, mas que até um certo ponto não fazia sentido para você, porque você não vivia. Mas aí, como seus pais já passaram pela sua fase, por exemplo, eu estou na adolescência, uma fase complicada, confusa. Mas aí, eles já passaram pela adolescência. E meu pai costuma dizer que teve uma adolescência pior que a minha. Então, ele sempre me aconselha muito em relação a isso. Mas é justamente isso. Ser amigo dos filhos faz a total diferença para vocês pais. Porque eles vão se sentir seguros com vocês. E porque eles vão ver em vocês sabedoria. É verdade. E vão ver Deus. Até porque, se a gente for atrás de pessoas do mundo, né? Nossos colegas de escola, muitas vezes eles vão ter conselhos bons. Mas não vai haver Deus ali. É verdade. E sempre que eu pedir um conselho a alguém, eu paro e penso. Não vai ter Deus ali. Então eu vou atrás de alguém que vai ter Deus. Porque isso vai fazer diferença. Se eu vivo Deus, eu tenho que buscar alguém que também viva. E os meus pais são o maior exemplo disso. Amém. Amém. Uma relação com meus pais hoje é um pouquinho parecido com o de Ellen, né? Quando eu era pequena, foi muito na base do respeito. Eu tinha que entender que não é que eles queriam ser os meus amigos, eles eram os meus pais. Uma vez, acho que foi até minha irmã, ela fez, mas você não é minha amiga? Minha mãe fez, eu não quero ser sua amiga, eu sou sua mãe, eu quero que você me respeite. Então, quando criança, foi isso, a disciplina e o respeito. E os meus pais sempre foram muito rígidos com isso, né? Senhor e senhora, não tinha, senhor e senhora, não tinha esse negócio de o que é e você, nunca na vida. Então, meus pais sempre foram muito assim, rígidos comigo com relação à disciplina e sobre obedecer. O pai dizia, era lei, é para fazer isso, é para fazer. E com respeito veio o amor. Hoje eu amo os meus pais
e eu posso dizer que eles são os meus melhores amigos. E eu me sinto muito à vontade para conversar sobre tudo com os meus pais. Sobre tudo mesmo, mesmo. Às vezes eu estou conversando com o pai em coisas. Pai, você sabia sobre um produto de cabelo, sobre produto de maquiagem? Você tem noção do nível de intimidade. Sobre namoro, sobre paquera. A gente conversa sobre tudo. A gente tem essa relação muito aberta. E isso é muito saudável. Extremamente. Porque, assim, isso é bênção, né? A gente cria uma relação de confiança com os pais. E uma relação, assim, que eu prezo muito por essa relação, por ter sempre, assim, esse vínculo, essa liberdade de ter os meus pais como meus melhores amigos. Isso reflete positivamente na minha vida, em várias áreas. Por exemplo, teve um período que eu morei longe dos meus pais. Teve um casal que eu amo muito aqui na Vida da Igreja que me adotaram, Danilo e Aninha, um abraço para vocês. Então, assim, eu transferi essa mesma relação para eles, eu pedi a bênção, tudo que eu fazia, eu falava com os meus pais, e falava com os meus pais aqui também, que eram eles dois. Com relação ao trabalho também, porque meus pais sempre me ensinaram a respeitar a autoridade. Então, sempre, mesmo que num local de trabalho mais descontraído, né? Meu chefe desse a liberdade de chamar pelo nome, mas eu sempre prezei por chamar de senhor e senhora, porque foi essa educação que os meus pais me deram, de sempre respeitar as autoridades, sempre tratar com devido respeito, e foi isso. Muito bom. Isso é muito saudável, né? Essa relação, porque senão a gente corre o risco de procurar isso lá fora. É verdade. Quando a gente não encontra esse tipo de relação em casa, principalmente quando se é jovem, há um desejo, e Satanás usa isso para que nós possamos buscar, saciar de alguma maneira essa necessidade, que é uma necessidade genuinamente humana, lá fora. Então é necessário essa aproximação. De fato, até a psicologia infantil diz isso. Chega uma determinada fase na vida que não adianta mais, a criança já está com a sua personalidade já formada. Seu caráter ali, né? Me parece que, se eu não me engano, nos últimos livros que eu li foi até os 5, até os 7 anos. Não sei se atualizaram isso, porque a ciência vive se atualizando também, né? Até aquela idade, 5, 7 anos, você pronto. O que você podia fazer na formação do caráter, da personalidade da criança, você, agora a partir... Depois é só uma aperfeiçoamento. Aí você vai só... Então, essa aproximação do pai sempre mantendo o equilíbrio... Isso. Né? Porque não há o jovem que está nos ouvindo aí em casa, você precisa perceber o seguinte, que é seu amigo, é sua amiga, mas é seu pai. Isso. É sua mãe. Não esquece disso. Isso sempre ficou bem claro. Porque, não confunde. É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. É verdade. Para que te vá bem. E seja de longa vida sobre a terra. E você tenha uma vida longa. Te vá bem é o quê? Você seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa assim... que tem uma vida feliz, uma vida em paz aqui na Terra. Tem uma vida abençoada. No aspecto espiritual, no aspecto humano, material, amoroso, financeiro, em todos os aspectos da vida humana. Porque a vida humana não é só espírito, é corpo, alma e espírito. Né? E você tem até uma vida longa. Deus promete até uma vida longa para quem honra seu pai e sua mãe. Então, você, João, que está nos assistindo aí, tem cuidado, tá? É verdade. Tem um equilíbrio, é amigo, amiga, mas é meu pai, é minha mãe. Não ultrapassar essa barreira, Exatamente. né? Tem que ter esse cuidado, assim, tanto por parte dos pais, quanto por parte dos filhos, né? Porque hoje em dia, parece que você não fazer a vontade de um filho, você não está sendo um bom pai. Você não está sendo uma boa mãe. Isso é um equívoco. Não, o Senhor fala que a gente precisa disciplinar enquanto pais. E os filhos precisam saber receber essa disciplina. Aceitar a disciplina dos pais, né? É verdade. Não achar que isso, meu pai não me ama, meu pai isso aqui. Ele não é meu amigo porque ele não vai me dar o que eu estou pedindo, o iPhone, sei lá, alguma coisa. Você não é meu amigo porque você não está me dando isso. Não, isso não tem nada a ver. O mundo prega isso, né? É verdade. O mundo prega que é dessa maneira. E você que é pai, não acredite nisso não. Você vai dar se você puder dar. Tem que ensinar os valores, né? E se você não tiver condições, você explica pro filho, ó, não tenho condições, de repente eu tô com um orçamento ali, né? Apertado, eu tô citando só um assim exemplo vai. do iPhone, mas pode ser uma infinidade de coisas aí. Né? Então você precisa dizer não.
Sabia, eu estava lendo essa semana um livro de um precioso irmão que nos ajudou muito no passado, e o irmão dizia o seguinte, que o que é que nós mais ouvimos? Qual é a palavra que nós mais ouvimos de Deus? Não. Não. É o não. Não é? E Deus é Verdade. o nosso Pai amoroso, nosso Pai eterno. É verdade. Não há nenhum problema em você dizer não do seu filho. É E verdade. não há nenhum problema você ouvir um não do seu pai. É verdade. Né? Aí Então, lá na frente a gente vai entender o nome de Deus. faz né? parte. Da Isso. mesma forma que os jovens, os adolescentes, as crianças vão aprender que o não do pai e da mãe É bom. era o correto. Era o correto, é Era o verdade. melhor. Aí lá na frente vão entender que realmente aquele não foi necessário. É verdade. E ajudou. E ajudou. É a nossa experiência está sendo a de vocês, jovens. Agora, sabe outra coisa que eu toco assim, sabe? Nessa relação de amizade hoje, que a gente já está falando do jovem com os pais, né? Não são mais crianças, são jovens com os pais. Se existe uma figura na vida humana que é insubstituível, é a figura do pai e da mãe. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. ex-mãe. É verdade. Existe ex-tudo, né? É. Ex-marido, ex-sogra, ex-sogro, ex-patrão, né? Não existe ex-pai, ex-mãe, não existe ex-filho, ex-filha. São coisas que são insubstituíveis na vida de um ser humano. É verdade. Então, rapaz, irmão, irmã, que você está me ouvindo jovem, está vendo que não existe a possibilidade de você encontrar um amigo melhor do que seu pai e sua mãe? Não há. São os únicos que te amam de verdade. Que são capazes de dar a vida por você. São. O que um pai faz por uma filha, eu tenho certeza que o marido não faz. Ah, não. Não faz. Por mais que o marido ame, ele não faz, entendeu? Porque são amores de natureza diferente. Tudo é amor, mas são amores de naturezas diferentes, né? É o amor, muitas vezes, é o amor até filéu, né? Pois é, o amor eros, né? E homem e até mulher o eros, grego é isso. rico demais. O grego traz palavras e expressões diferentes para o amor ágape, o amor filéu, né? O amor eros. Olha, são, Isso. porque é tudo amor, mas são amores, né? Com naturezas diferentes, Diferentes, isso. mas tudo é amor. Então, o melhor amigo que a gente pode ter, não tenho dúvida, nosso pai e nossa mãe, desde que eles estejam em uma condição saudável e normal. Verdade. Né? Nós estamos falando aqui em uma condição normal. Pais que buscam o Senhor, que estão Isso. desfrutando, que estão ali vivendo no temor de Deus, e os filhos também. Desde que estejam nessa condição de normalidade, porque isso não quer dizer, isso é uma questão de normalidade, seu pai e sua mãe serão sempre os seus melhores amigos. E eu me lembrei de uma questão, né? Pra gente que conhece a palavra, que conhece o Senhor, os pais, eles são a representação da autoridade de Deus aqui na Terra. Então, não adianta você ter uma vida, que no culto, na reunião, eu tenho que viver assim, certinho e tal, e em casa eu não dou um bom dia, uma boa tarde, eu não respeito meu pai e minha mãe. Verdade. Se você diz que ama a Deus, no mínimo você tem que amar seus pais. E respeitar. E respeitar. Amar é respeitar, é E honrar. Lembre-se, amar é sinônimo de respeitar. Sem respeito você não ama. É verdade. A base do amor é o respeito. É verdade. Assim, só um testemunho assim bem pequeno. Eu ainda hoje, eu chamo meu pai e minha mãe de senhor e de senhora. Eu não consigo dizer diferente. E meus pais creram depois de mim. Né? É o nosso caso. Pela graça de Deus, Deus me usou para levar o evangelho para meus pais. Mas mesmo assim, em nenhum momento, né, eu chamo minha mãe está com 75 anos, meu pai está com 83 anos, eu estou com 40 e alguma coisa, eu não me, assim, uma coisa que não, sabe, eu nunca chamei meu pai e minha mãe, diferentemente do Senhor e pronome senhora. senhor e senhora. Isso é espontâneo, isso é um sinal de amor e respeito. É verdade. E eles colocaram isso pra você. Desde Educaram pequenininhos. você, assim como os meus pais me educaram também, nunca aceitaram que eu chamasse de você, de tu, sei lá, qualquer outra expressão. Coroa, velho. O que os pais ensinam, os filhos levam pro resto da vida. Pode É ser verdade. vovô de cabelo branco, mas a gente tá lá lembrando dos ensinamentos dos nossos pais. Né? É verdade. E isso não é uma bobagem. É não. Isso é besteira, é só... Não precisa disso, não. Isso não é bobagem. É As não. palavras, elas representam algo que está dentro de nós.
nós falamos aquilo do que o coração está Tá cheio. cheio. Isso. Tá? Essas expressões com que a gente usa para se interagir, para se comunicar com as pessoas, isso cria até uma esfera positiva. Verdade. Então, expressões de respeito criam uma esfera positiva. Mas, infelizmente, meninas, a gente ia falar sobre muitas outras coisas, né? Ou algumas outras coisas mais. Mas o tempo, ó, um assunto tão dinâmico como esse, a gente já está chegando nos últimos 5 minutos, no momento de considerações finais. Né? Então, a gente vai abrir um espaço aqui para vocês, pode ser Priscila, em seguida Ellen, uma palavra de uma consideração final, um encerramento, uma palavra de encorajamento, de exortação. Para os jovens, né, que estão nos assistindo, Priscila. Primeiro Priscila, depois ela. Eu gostaria de deixar de encorajamento que, por mais que em alguns momentos vocês achem, meu pai é muito rígido, meu pai é muito chato, mas isso é salvação para você. Porque se você não aprende com o seu pai, você vai apanhar lá fora. Não se preocupe, não tenha medo disso. O mundo ensina da pior forma. Verdade. Lembre-se sempre disso. Seus pais são seus melhores amigos. E busquem sempre buscar o Senhor, honrar o Senhor, ler a palavra. Isso é salvação para você. Tenha um relacionamento aberto com seus pais. Eles vão ter sempre o melhor conselho para dar para vocês. Eles amam vocês de verdade. E se você tem algum problema, alguma intriga com seu pai, com sua mãe, recomendo, ore ao Senhor. Peça para que o Senhor possa restaurar essa situação entre você e o seu pai. Porque, como a palavra diz, honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, acho que é o único, né? O único mandamento com promessa. Único mandamento. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém. Amém. O meu conselho como filha é: ore pelos seus pais. Amém. Porque eu tenho certeza que ser pai, ser mãe, não é fácil. Na verdade, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis. Mais difícil da vida. E os meus pais estão tendo a experiência de ter hoje 3 filhas adolescentes. Porque assim como eu, minhas irmãs também são adolescentes. E eu oro muito a Deus pedindo para que Ele fortaleça os meus pais, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E que eles estejam sempre buscando. Não deixem o Senhor de lado e que eles sejam muito abençoados também. E sempre crendo que o Senhor deu os pais perfeitos para você. É verdade. Se Ele achou que o seu pai e sua mãe são as pessoas certas para você, para serem os seus pais, para serem os seus instrutores, é porque Ele colocou eles na sua vida. Então, ore a Deus, também agradeça pela vida deles, eles são muito importantes e eles amam você, como Priscila falou. Amém. Muito bom. E aí, Cleidiane, um encerramento. É justamente isso, né? Essa questão de orar pelos pais, né? Uhum. Então eu digo assim, os pais também orem pelos seus filhos, Amém. Verdade. né? A gente consagrou nossas filhas desde o ventre aqui. No momento em que eu soube que estava grávida, eu comecei a orar ao Senhor e entregar a vida delas ao Senhor. Eu consagrei desde o meu ventre. E a vida delas não era para mim, era para o Senhor. E eu sei que essas coroas que o Senhor me deu é para Ele. Então está sob a minha responsabilidade enquanto mãe, enquanto você que está nos ouvindo, enquanto pai, enquanto mãe. Ore pelos seus filhos. Porque o mundo está lá, ó, braços e de boca aberta para tragar seus filhos. Então faça cumpra com a sua obrigação de pai e mãe, com essa missão, vamos dizer melhor assim, essa missão que o Senhor deixou, uma missão, para comissionamento. você pai, para você mãe, com essa coroinha aí que o Senhor lhe deu. Amém. Né? Ore e conduza seus filhos da melhor forma. E a melhor maneira de conduzir os filhos é nos caminhos do Senhor, não há outra. Amém. É verdade. Bem, irmãos e irmãs, que maravilha, né? Amém. Muito encorajador. Nós esperamos que vocês que nos acompanharam também tenham sido tão encorajados como nós fomos aqui nesse programa. Continua conosco. O podcast Na Contramão vai dar um intervalozinho agora de final de ano, tá? E desde já a gente deseja assim um ano muito abençoado de 2022 para todos vocês que nos assistem. E a gente retorna no próximo ano com muito mais encargo. Tá bom? Não deixe de dar o like, de curtir, tá bom? E continua conosco e que Deus abençoe a sua vida e você pai e você filho nesse desafio de ser um jovem cristão. Amém? Jesus é o Senhor e obrigado. Amém. 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 Tchau.